Ele te faz se sentir vista, admirada, quase especial demais. No começo, parece um amor diferente, intenso, cheio de atenção. Ele diz as palavras certas, te ouve com uma presença que te faz acreditar que finalmente encontrou alguém que entende você. Mas com o tempo, algo muda. As mesmas mãos que te acolhem também te ferem. A mesma voz que te elogia passa a te diminuir. E sem perceber, o que antes parecia amor começa a te esgotar. O narcisista não chega mostrando o que é. Ele se apresenta como tudo o que você sempre quis. Ele estuda seu jeito, observa suas fragilidades e se molda perfeitamente às suas expectativas. É como se tivesse te lido por inteiro. E é exatamente por isso que você não percebe o momento em que a admiração se transforma em dependência. Quando dá conta, você já não sabe se o que sente é amor ou medo de desapontar. O mais cruel é que ele te convence de que o problema é você, que você é sensível demais, exigente demais, confusa demais, e na tentativa de provar que é digna daquele amor, você começa a se apagar. Mas o que se esconde por trás dessa intensidade não é paixão, é poder, um poder sutil, silencioso, que se alimenta da sua entrega. Hoje você vai entender os 5 sinais de que o que você chama de amor pode ser, na verdade, um relacionamento com um narcisista. Vai enxergar o ciclo emocional que te prende, as manipulações que parecem carinho e a diferença entre ser amada e ser controlada. Porque reconhecer esses sinais não é sobre apontar culpa, é sobre recuperar a consciência de quem você é. O amor, quando vivido com um narcisista, não é um sentimento compartilhado, é uma experiência controlada. Ele não ama você pelo que é, mas pelo reflexo que você oferece. O narcisista se alimenta da admiração, do encanto, da entrega. Ele precisa ser visto como especial, único, indispensável. E quando percebe que você o enxerga dessa forma, ele encontra o espelho perfeito para sustentar o próprio ego. No início, o amor parece recíproco, intenso, quase mágico. Ele te coloca num pedestal, te faz acreditar que é o centro da vida dele. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um processo de sedução emocional calculado. O narcisista cria uma conexão acelerada, uma falsa sensação de profundidade, para que você se entregue antes de conseguir enxergar o que está por trás. E quando a idealização acaba, ele começa a retirar o afeto, como se te punisse por não ser mais o reflexo perfeito daquilo que ele projetou. O amor sob a ótica do narcisista é uma moeda de troca. Ele dá para receber, elogia para dominar, oferece atenção para ter poder. E quando já sente que te tem nas mãos, começa a testar os limites. Te provoca, te confunde, te faz duvidar do que sente, tudo para ver até onde você vai para continuar merecendo o que antes te dava sem esforço. O narcisista não se apaixona por pessoas, mas por sensações. Ele ama o impacto que causa, o brilho nos olhos de quem o admira, o poder de ser desejado. E quando esse encanto natural do início diminui, ele precisa destruir a fonte para voltar a se sentir superior. Por isso, o ciclo se repete: aproximação, manipulação, rejeição e reaproximação. O amor que você sente é real, mas o amor que ele oferece é estratégico. E entender isso é o primeiro passo para sair do jogo emocional que te prende. O primeiro sinal: o encantamento que te envolve. O primeiro sinal de que você pode estar amando um narcisista é o encantamento, que acontece rápido demais. Desde o começo, tudo parece perfeito. Ele te envolve com palavras, atenção, intensidade. Diz que nunca conheceu alguém como você, que sente uma conexão rara, que é como se o destino tivesse unido vocês, e você acredita, porque a forma como ele te olha parece verdadeira. Ele sabe exatamente o que dizer, como te ouvir, como te fazer sentir especial. É uma sedução emocional que parece um encontro de almas, mas é, na verdade, um estudo disfarçado de paixão. O narcisista te observa com precisão. Ele identifica o que te falta, o que você deseja
e devolve isso multiplicado em gestos e palavras. Se percebe que você valoriza sensibilidade, ele se mostra profundamente sensível. Se entende que você vem de relacionamentos em que não foi ouvida, ele te escuta como ninguém. Ele se adapta à sua linguagem emocional para criar a sensação de ter encontrado o amor ideal. E é assim que o vínculo se forma, rápido, intenso, sem espaço para reflexão. Mas o que parece conexão é, na verdade, dependência emocional em construção. Porque quanto mais você se sente compreendida, mais acredita que precisa dele para continuar se sentindo assim. O narcisista cria um nós tão forte que te faz esquecer do eu. E é nesse ponto que o poder dele começa. Ele não te escolhe para dividir a vida. Ele te escolhe para reforçar o próprio valor. Com o tempo, o encantamento se transforma em desequilíbrio. Aquela tensão exagerada começa a diminuir e você passa a se perguntar o que fez de errado. Mas nada mudou, ele só terminou a fase da conquista. Agora, o que ele quer é o controle. Se o início de uma relação parece um conto de fadas acelerado, em que o outro te coloca num pedestal e te faz sentir insubstituível em tempo recorde, desconfie, porque o amor verdadeiro cresce com o tempo. O amor narcisista começa como um espetáculo. O segundo sinal, a fase do desequilíbrio emocional. O segundo sinal de que você pode estar amando um narcisista é a fase do desequilíbrio emocional. Depois do encantamento, algo muda. E é aqui que o jogo psicológico começa. O mesmo alguém que te colocava no centro do universo começa sutilmente a te afastar da luz. De repente, o carinho vira frieza, a atenção que te fazia sorrir dá lugar ao silêncio que te faz duvidar. Você começa a sentir que algo está errado, mas não sabe explicar o quê. E o mais confuso é que, nos momentos em que pensa em desistir, ele volta a ser aquele do início, doce, atencioso, apaixonado. Essa oscilação é intencional. O narcisista alterna afeto e rejeição para te deixar emocionalmente dependente. Ele te entrega o amor que deseja, depois o retira sem aviso. O seu corpo reage como se estivesse em abstinência. O cérebro, acostumado à intensidade da fase inicial, começa a buscar desesperadamente por aquele pico de atenção que já não vem com frequência. É assim que o vínculo traumático se forma, entre a dor e o alívio, entre a dúvida e a esperança. E é exatamente nesse vai-vem que você começa a perder o controle emocional. Passa a medir as palavras, a evitar conflito, a fazer de tudo para agradar. E, quando recebe novamente um gesto de carinho, sente um alívio tão grande que confunde com amor. Mas não é amor, é dependência emocional mascarada de paixão. O narcisista entende o poder que tem sobre suas emoções. Ele sabe quando te dar afeto e quando retirar. Ele percebe o exato ponto em que você cede e usa isso como forma de domínio. O equilíbrio desaparece e você passa a viver tentando reconquistar algo que na verdade foi projetado para te prender. Se o amor te faz se sentir em paz, é amor, mas se te mantém em constante estado de dúvida, é controle. O terceiro sinal, a inversão da culpa silenciosa. O terceiro sinal de que você pode estar amando um narcisista é a inversão da culpa silenciosa, depois que ele conquista o controle emocional. O próximo passo é te fazer acreditar que a culpa de tudo o que acontece é sua. Ele começa com sutilezas. Diz que você é sensível demais, que está entendendo errado, que está reagindo de forma exagerada, e aos poucos você passa a duvidar das próprias percepções. Acontece um tipo de manipulação tão refinada que te convence de que suas emoções são o problema. Esse processo se chama gaslighting emocional e é mais destrutivo do que parece. O narcisista distorce situações, omite partes da verdade e muda o contexto para te confundir. Você tenta explicar o que sente, mas ele sempre encontra uma forma de inverter. Se você chora, ele diz que está cansado de drama. Se você se afasta, ele te acusa de frieza. Se questiona algo, ele te chama de paranoica. E quando finalmente se desculpa, é por algo que não fez, apenas para restaurar a paz e evitar mais dor. Com o tempo, você começa a se corrigir antes mesmo que ele fale,
Passa a pedir desculpas automaticamente, mesmo sem saber por quê. Vive tentando evitar o conflito, acreditando que se for mais paciente, mais compreensiva, as coisas vão melhorar. Mas não melhoram porque o narcisista precisa que você se sinta culpada. É essa culpa que o mantém no controle. Essa inversão cria uma desconexão interna. Você começa a acreditar mais na versão dele sobre você do que na sua própria. A confiança que antes existia em suas emoções é substituída por dúvida. E é aí que o controle se consolida, quando ele já não precisa mais te convencer de nada, porque você mesma começa a duvidar da própria verdade. O amor saudável te acolhe até nos momentos em que erra. O amor narcisista te faz pedir perdão até pelo que você não fez. O quarto sinal: a desconexão da sua identidade. O quarto sinal de que você pode estar amando um narcisista é a desconexão da sua identidade. É o momento em que você começa a perceber que já não se reconhece. As roupas que gostava, os lugares que te faziam bem, as pessoas que te faziam rir, tudo isso vai sendo apagado, um detalhe de cada vez. Você começa a evitar aquilo que antes te definia, porque tudo parece gerar algum tipo de tensão e, sem perceber, vai se moldando ao que o outro espera. O narcisista não precisa te proibir de nada explicitamente. Ele apenas reage de forma que te faça se sentir errada por ser quem é, faz críticas sutis, olhares de reprovação, comentários que te diminuem. Diz que é brincadeira, mas o tom carrega veneno. Você começa a duvidar do próprio valor e passa a buscar aprovação o tempo todo. A sua energia se volta completamente para tentar manter o equilíbrio da relação. E nesse processo, você deixa de existir como indivíduo. Esse tipo de desconexão acontece lentamente. O narcisista, movido pela necessidade de controle, te afasta daquilo que te fortalece. Amigos, família, interesses pessoais. Porque sabe que quanto mais isolada você estiver, mais fácil será te manipular. O resultado é uma erosão emocional. Você não percebe que está perdendo partes de si até que já não sabe mais quem era antes dele. Esse é um dos sinais mais perigosos, porque te faz acreditar que o amor exige sacrifício total. E esse é o maior engano. Amor não pede que você se apague para caber no outro. Amar não é se anular, é se expandir. Se a relação te encolhe, se te tira a voz, se te faz viver em função de ser aceita, então o que existe não é amor, é dependência criada por manipulação. Quando você começa a sentir falta de si mesma dentro de um relacionamento. Esse é o alerta mais claro de que o amor se transformou em perda. O quinto sinal: a sensação de estar presa a alguém que você precisa salvar. O quinto sinal de que você pode estar amando um narcisista é a sensação de estar presa a alguém que você precisa salvar. Mesmo depois de tudo o que vive, de todas as feridas emocionais e das dúvidas que te consomem, existe uma parte de você que ainda acredita que pode ajudá-lo. Você vê a dor por trás do comportamento dele, as feridas escondidas na arrogância, o sofrimento disfarçado na raiva e tenta curar. Acredita que, se for paciente, se amar o suficiente, ele vai mudar. Mas o narcisista não quer ser curado. Ele quer ser admirado. Esse é o ponto mais cruel da relação, porque te coloca em um papel que parece nobre, mas é destrutivo, o de salvadora. Você passa a carregar o peso emocional de alguém que não quer se responsabilizar pelas próprias dores. Ele te convence de que é apenas incompreendido, de que você é a única pessoa capaz de entendê-lo, e usa isso para manter você ali, entre a culpa e a esperança. E quanto mais você tenta resgatá-lo, mais fundo afunda junto. Psicologicamente, isso se chama vínculo de reparação emocional. É o momento em que a empatia se transforma em prisão. Você se conecta à dor dele, acha que o amor pode curar. Mas o que ele realmente quer é continuar sendo o centro da sua energia. Enquanto você se esgota tentando salvar, ele se fortalece no poder de te manter presa. O narcisista não muda com o amor, muda quando perde o controle. Mas até lá, vai te fazer acreditar que é cruel abandoná-lo. E é assim que a manipulação emocional se completa. Você se sente culpada por querer liberdade. O amor não é uma missão de resgate.
É um encontro entre dois que querem crescer juntos. Quando amar passa a significar salvar alguém que sempre te destrói, o amor já deixou de existir. O que resta é o medo de partir e o vício de acreditar que ainda pode dar certo. O despertar da consciência. A libertação emocional. O despertar da consciência acontece no exato momento em que você entende que o amor não deveria doer desse jeito. Quando finalmente percebe que nada do que fez foi suficiente. Não porque você errou, mas porque nunca foi possível satisfazer alguém que só ama o reflexo do próprio ego. É aqui que a ilusão se desfaz. O que antes parecia amor começa a se revelar como controle, manipulação e medo disfarçados de afeto. Você começa a olhar para trás e ver o padrão, o encantamento rápido, as oscilações, a culpa, o isolamento e a dependência. E pela primeira vez percebe que não foi coincidência, foi método. O narcisista construiu cada etapa para que você se tornasse extensão dele. Mas agora, a clareza muda tudo. Porque quando você enxerga o jogo perde o poder. A libertação emocional não começa quando o outro muda, mas quando você decide não ser mais alimento para o ciclo. Quando entende que não precisa mais provar nada, justificar ou consertar o que nunca foi seu para consertar, a cura começa quando você devolve ao outro o peso que ele colocou sobre os seus ombros. Esse é o ponto de virada. A mente começa a se reorganizar, a culpa começa a ceder e o amor próprio começa a se reconstruir. O silêncio que antes era medo, agora se torna força, e a distância que parecia abandono vira proteção. Você entende que amor e dor não são a mesma coisa, e que o narcisista chama de amor é só a tentativa de te possuir, para não encarar o próprio vazio. O verdadeiro amor não precisa te apagar para existir. Ele te permite brilhar sem culpa, crescer sem medo e ser inteira sem pedir perdão por isso. E quando você alcança essa consciência, o que antes te prendia já não tem mais poder, porque a liberdade começa no momento em que você volta a se escolher. Você não foi ingênua, foi generosa com quem nunca soube o que fazer com tanto amor. Confiou, acreditou, perdoou mais vezes do que devia e se doou, acreditando que, com paciência, o outro aprenderia a te amar. Mas o narcisista não aprende com o amor. Ele se alimenta dele. E quando percebe que você já entendeu o jogo, tenta te fazer acreditar que perdeu o melhor que tinha. Não acredite, o melhor sempre foi você. Essa dor que agora parece insuportável é, na verdade, o início da sua cura, porque o vazio que ele deixou não é falta dele, é espaço para você voltar a existir. O que você viveu não define o seu valor, apenas revela o quanto você foi capaz de amar, mesmo em meio ao caos. E é justamente essa capacidade de amar que precisa ser redirecionada, não para ele, mas para si. Amar um narcisista te faz aprender sobre limites, sobre autovalor e sobre o tipo de amor que nunca mais aceitará. O amor verdadeiro não manipula, não culpa, não silencia. Ele não quer te controlar, quer te ver crescer. E quando você entende isso, o poder muda de mãos. Você deixa de ser a vítima da história e se torna a autora do próprio recomeço.